Saúde na alma, encontro 4, e hoje nós vamos conversar aqui sobre para ter saúde na alma. Então, primeiramente, vamos relembrar aqui, antes de entrar no objetivo, vamos ver aqui o que nós observamos nos últimos 3 encontros, para fazer aqui uma recapitulação bem importante. No primeiro, você observou como que a alma é importante para você, e à medida que você avança em conhecer a sua alma, você pode aprender em como amar mais a Deus, amar mais ao próximo, amar mais a você mesmo. É bem importante entender, não lembra que você viu as qualidades, suas limitações, né? No segundo encontro, nós vimos ali que você foi criado por Deus em geral com 2 instintos, tá? Assim, em geral, tá? Para a gente poder entender, né? Suas reações de defesa e os seus impulsos de satisfação. E por causa da presença do pecado, essas características então passaram a errar o alvo, né? Pecado errar o alvo. Então, vão conduzindo a gente, por conta disso, para mais longe de Deus. E no encontro passado, então, foi ali colocado sobre as reações de defesa e gatilhos que despertam reações de defesa, mas também compreendendo que é possível aprender a dominar essas reações de defesa conforme a gente vai reconhecendo essas reações pessoais e também tendo clareza de qual é a atitude certa a fazer, qual é a atitude correta mediante o que a palavra de Deus ensina. Então, nós vamos continuar hoje aqui nessa linha de raciocínio, em como crescer em saúde na alma. E o primeiro aspecto aqui de hoje é entender que a tua mente precisa estar muito alimentada pela palavra de Deus para dominar a sua alma. Tá? Então vamos fundamentar isso em Romanos 12, 1 e 2, que diz lá, uma passagem bem conhecida: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é estar com saúde completa na sua alma, na sua vida. Também vamos ali voltar um pouquinho em Romanos, ali no capítulo 8, ali nos versículos 5 a 8. Preste atenção, que fala sobre esse confronto que há dentro de nós. Ali diz em Romanos 8, 5, 8 assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito, letra maiúscula, o Espírito de Deus, o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Você quer ter vida e paz, né? Continuando, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, que em nome de Jesus você não seja dominado pela carne, que você seja dominado pelo Espírito, que tenha a mentalidade do Espírito, que é vida e paz, como acabamos de ver, certo? E essa mentalidade do Espírito só cresce se ela for alimentada pela palavra de Deus constantemente, diariamente. Não tem como fugir disso. Você quer ter saúde na alma? Você quer ter a tua alma cheia do Espírito? Você quer ter a tua alma cada vez mais dominada pelo Espírito? Quer ter a mentalidade do Espírito? Você quer ser menos dominado pela sua carne, pela sua alma? Então, os princípios da palavra de Deus devem ser o teu norte, e para isso você precisa ter o objetivo de alcançar um padrão de vida além, né? Um padrão de vida no qual você vai buscar conhecer todos os dias da sua vida os princípios da palavra, mergulhar a tua mentalidade na palavra de Deus, para manter isso vivo dentro de você. E para que isso aconteça é primordial se abastecer, relembrar, absorver as escrituras sagradas. Então esse é o primeiro ponto. Você precisa se alimentar da palavra, estar com a mente alimentada pela palavra de Deus, certo? Primeira coisa, quanto mais a tua mente estiver alimentada pela palavra, mais facilmente você vai alcançar vida e paz, porque você vai ter a mentalidade do Espírito. Segundo ponto, reconhecer onde está o desvio de rota, o pecado. Porque para ter saúde, a gente precisa saber onde é que está o problema, certo? Provérbios 28, 13 diz assim, ó: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia.
Então só descobre suas fortalezas na alma quem examina a si mesmo, quem está aberto para enfrentar os seus erros, quem tem humildade para confessar as suas fraquezas. Aí é que tá, né? Esse eu acho que é o ponto mais difícil da grande maioria das pessoas. Compreender que está no erro, no pecado, examinar a si mesmo, né? Manter essa postura de examinar a si mesmo para poder reconhecer quando está no desvio de rota, quando está no pecado. E estar aberto para reconhecer, né, esses erros, enfrentar que tem esses erros, ser humilde para confessar as suas fraquezas. E o terceiro e último ponto é praticar a palavra de Deus, porque tem muita gente que está cheio da palavra de Deus na cabeça, né, mas não pratica. Então a gente precisa ter o norte, ter a consciência de onde a gente precisa chegar, e a gente só vai saber isso mediante a palavra e a ação do Espírito também, eu vou chegar ali, né? Também ter essa postura, né, de examinar a si mesmo, de confessar os seus erros, de procurar encontrar esses erros, né? E em terceiro, praticar a palavra de Deus. E 1 João 1, 9 e 10 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, né, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, após você estar ciente de qual é a atitude certa e reconhecer o seu pecado, porque há esse confronto, né, entre a coisa certa, que é a palavra, e o seu erro, o seu pecado, o próximo passo, então, é rejeitar essa reação errada, declarando com fé aquilo que a palavra diz que é certo. Então, olha só como é que são duas coisas em conjunto. Entender o alvo, o que é certo a fazer, como é certo agir, falar, e entender o que está errado. Para então a gente começar indo em direção ao que está certo, declarando a palavra, sabendo o que a palavra diz e declarando a palavra. E como Jesus ensinou, né? Mateus 11, 12 diz assim, preste atenção: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Então, o que isso nos fala? Que a gente precisa imprimir todos os esforços para renunciar o pecado, mudando de atitude, pedindo ajuda ao Espírito Santo e declarando com a sua boca o crescimento do fruto do Espírito na sua vida. E lá em Gálatas 5, 22 a 24 fala sobre o fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? Então é importante a gente ter esses nortes e desejar crescer no fruto do Espírito. É fundamental estar claro dentro de você esse confronto do erro com o princípio. Isso precisa estar claro, essa guerra. A maioria das pessoas fica cega, fica surda para essa guerra. Então, vai levando a vida do jeito que é. E vai aceitando os erros. Não, vai aceitando o erro, o pecado, o rumo errado. Não, você não deve ser assim. Então, você precisa ter a noção clara do que está errado e do que está certo. Tá? E a fé cresce pela palavra de Deus, como diz em Romanos 10, 17. Que a fé é pelo ouvir da palavra. Tá? Então, entendendo isso, uma vida de busca à presença do Espírito Santo é que vai proporcionar revelação. Tem uma passagem lá que eu creio que você conhece, está em João 16:8, que fala que o Espírito Santo convence o mundo, convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa obra de revelação, de iluminação do que está errado e trazendo luz ao que está certo, e esse apoio, essa ajuda para chegar no ponto certo, vem do Espírito Santo. Então, baseado nesses 3 pontos que conversamos aqui agora, vamos responder as seguintes perguntas, tá? Bom, você percebe quais fortalezas que precisam derrubar dentro de você? Que você precisa derrubar dentro de você? Do que você precisa mudar? Tem clareza nesse sentido? Outra pergunta, você tem clareza do alvo que você precisa alcançar? Que condição no espírito você precisa atingir? Está claro para você? Está claro ali o que está errado e aonde você precisa chegar? Nas diversas fortalezas que existem na sua alma? É difícil para você reconhecer, conhecer e reconhecer os seus erros? Então vamos responder essas perguntas aqui no grupo, mas é muito importante a gente saber onde a gente precisa chegar. Ter consciência da fortaleza ou das fortalezas e também do que a palavra diz aonde a gente deve chegar. Qual é o fruto do Espírito? Isso precisa estar claro dentro das nossas vidas. Está claro para você isso? Vamos conversar sobre isso no final. Orem aí para que haja crescimento em todos, em reconhecer esses erros e também uma postura
mais intensa em buscar mais a palavra de Deus para se fortalecer na sua alma e também no seu espírito. Que Deus nos abençoe poderosamente e até o próximo encontro.